Millie e Moxie são um casal que desde o começo da obra aparentava não ter grandes problemas e ter uma relação bem saudável, se duvidar a mais saudável de toda a obra. Só que de uns tempos pra cá, as coisas acabaram se mostrando bem mais complicadas do que pareciam ser inicialmente. Como não temos uma cronologia exata, nem todo o passado dos dois revelado ainda, vamos focar nas informações que já temos sobre esse casal. O Moxie e a Millie são um casal com emoções realmente fortes, pra dizer o mínimo. E isso foi ficando cada vez mais claro conforme novos episódios iam sendo lançados. Não só emoções positivas como amor, alegria e demonstrações de afeto, emoções negativas como raiva, preocupação e medo também parecem ser bem elevadas nesses dois. Não que isso seja algo necessariamente negativo, não tem nada de errado em você ser alguém emotivo, mas se deixar levar e até mesmo cegar pelas emoções nunca é algo bom. Já que além de poder te prejudicar em determinadas situações, como foi o caso do primeiro embate contra o Striker, isso pode acabar te levando a fazer e ou dizer coisas que machucam os demais. E só depois você acaba se dando conta da cagada que fez. E o melhor exemplo disso é justamente Unhappy Campers, que já tem análise aqui no canal. Pessoas em um relacionamento normalmente têm que ser abertas uma com a outra, e por conta disso acabam ficando emocionalmente vulneráveis. O que em um caso normal não seria um problema. Na maioria dos casos, é claro. Mas quando as emoções são fortes demais, não só os momentos de alegria acabam sendo mais marcantes, o que acaba sendo um lado positivo, como também brigas, tristezas e decepções acabam sendo muito mais dolorosas do que normalmente seriam. E esse seria o terrível efeito colateral de ser alguém emotivo demais. Exemplos disso não faltam, temos Ouzes como positivo e Unhappy Campers como um negativo crítico. Deus do céu, eu odeio a Maxine. Seria muito bom se os problemas simplesmente acabassem por aqui, né? Uma pena que ainda tem mais pra gente ver, porque tá na hora de eu falar da aparente dependência emocional que esses dois têm. Começando pela Millie, foi em Truth Seekers que vimos que não é só amor que ela sente pelo Moxie. No momento em que o portal fechou, teria sido completamente compreensível a Millie chorar, entrar em pânico e de imediato pegar todas as armas do escritório pra ir atrás do marido ou qualquer outra ação do gênero. Mas todos sabemos que a reação dela foi essa aqui. Abre a porra do portal agora! Ela foi diretamente pra irracionalidade e raiva extrema, quase como se ela dependesse do Moxie para se manter mentalmente estável. Na medida do possível pra ela, é claro. Preocupação é uma coisa, isso aqui é claramente outra. E eu entendo que estamos falando de demônios aqui, mas ainda assim a reação dela fez parecer que ela tem uma certa dependência emocional quando o assunto é um Moxie. Pra quem vai falar que Truth Seekers foi um caso extremo, eu não vou negar, realmente foi. Só olhem pelo ponto de vista da Millie. O marido dela, o demônio que ela ama, tá preso em outro mundo, sequestrado por Deus sabe quem, sofrendo Deus sabe o que. Mas ainda assim, pular direto pra irracionalidade e raiva cega já demonstrava que tinha algo de errado com ela logo ali. Preocupação, choro e desespero, compreensível. Raiva cega e irracionalidade, preocupante. E também vale citar que se tivesse passado pelo portal nesse estado aqui, a Millie teria sido capturada de uma ou outra forma. Até porque, cega de raiva do jeito que ela costuma ficar, seria só questão de aparecer alguém por trás dela e meter um tiro tranquilizante. Se o tranquilizante não apagasse ela, o choque com certeza apagava, afinal deu conta do Moxie e do Blitz. Ir atrás dos dois nesse estado seria o equivalente a uma missão suicida. Ou ela seria morta, ou seria capturada e Deus sabe que fim ela levaria. Claro, os tolos ainda iam resgatar eles no final, mas se não fosse por ele, isso aqui seria o equivalente a um ato suicida. E sendo bem sincero, eu acho que a maior prova disso é o fato de que quando passaram pelo portal, a Millie já estava um pouquinho mais calma. Ainda bem, né? Tendo dito isso sobre a Millie, vamos dar uma olhadinha no Moxie. E aqui o golpe é mais embaixo. Se no começo o Moxie parecia ser o mais calmo e controlado da relação, o mais equilibrado dos dois, com o Unhappy Campers vimos que ele tem sérios problemas. E para ver esses problemas na sua totalidade, temos que voltar um pouquinho para X and O's. Flash fucking back. Nós já vimos que o Moxie perdeu a mãe ainda muito novo, e sem ela na sua vida, o pai dele pôde criá-lo como bem queria. Então os problemas começaram bem cedo.
Aqui vale citar um ponto importante. Quando muito nova, uma criança precisa de, entre muitas outras coisas, apoio, carinho e validação. E isso na sua gigantesca maioria vem da família, mais especificamente do pai e da mãe. No caso do Moxie, deu pra ver que isso vinha da sua mãe, e uma vez que ela não estava mais lá, o nível de aprovação e apoio que o Moxie deve ter tido devia estar quase no zero, já que além de ter o Crimson como pai, ele também foi criado na máfia, o que não deve ter feito muito bem a ele, já que depois de um certo ponto, ele decidiu deixar essa vida pra trás e nunca mais voltar. Mas infelizmente, mesmo tendo abandonado essa vida, as consequências dela permanecem e se mostram bem presentes em Unhappy Campers. Como muitos aqui ainda devem lembrar, infelizmente para alguns, né? Como que a molecada fala aí no seu tempo? Isso foi... Onde está Alzheimer quando você precisa? Quero esquecer dessa porcaria! No começo de Unhappy Campers, o Moxie querer ser aceito pelos demais campistas parecia uma decisão sem sentido, ainda mais considerando o contexto daquele episódio. Mas quando levamos em conta a vida dele e os possíveis problemas que ela trouxe para o seu psicológico, aí as atitudes dele começam a fazer um pouquinho mais de sentido. Ao longo do episódio, o Moxie buscou por aprovação, aceitação e validação dos demais. E considerando o ambiente no qual ele cresceu e a pessoa que o criou, não seria loucura dizer que essas foram coisas que faltaram e muito na vida dele. E a falta delas poderia ter gerado uma necessidade de aprovação e reconhecimento. Chega, meu Deus, eu não aguento mais essa desgraça de música. Esse casal tem problemas, negar isso é se fazer de cego. E agora ficou bem claro que dentre os dois, quem mais sofre nessa relação acaba por ser a Millie. Eu sinto que eu finalmente sou importante! Alguém pra se ter orgulho! E eu pensei que o meu marido estaria lá pra me apoiar assim como eu apoiei ele a semana inteira! Casais se apoiarem emocionalmente é algo bem normal, mas considerando os atos do Moxie no último episódio, dá pra ver que a falta da mãe dele realmente trouxe consequências. E atualmente quem tem que lidar com essas consequências é a Millie. Levando isso em conta, além do papel de esposa, a Millie também acabaria tendo que cumprir, mesmo que parcialmente, o papel de mãe, protegendo o Moxie e lhe dando apoio e validação além do que ela normalmente já daria como esposa. E senhoras e senhores, o problema aqui é enorme, porque nós já vimos a que ponto o Moxie pode chegar quando não tem as suas necessidades emocionais supridas. Ele fica amargo, ciumento e praticamente banca o Crimson. Saber que a influência do Crimson realmente afetou o Moxie, mesmo que só uma parte dele, realmente aumenta a minha preocupação quanto à relação desses dois. Se por um lado temos a Millie e as suas emoções fortes, por outro temos o Moxie e as suas necessidades emocionais, que agora sabemos que são bem grandes. E com essa última informação, a gente pode ver claramente que a balança se desequilibra, com o Moxie tirando mais da Millie do que dá a ela. E isso é algo bem preocupante, porque em algum momento isso pode levá-la a um desgaste emocional e psicológico, e se ela entrar nesse estado, ela não vai conseguir suprir as necessidades emocionais do Moxie, o que por sua vez vai deixá-lo em um péssimo estado e culminar em uma situação como a vista em Unhappy Campers. E cada vez que uma situação começa a se repetir, a relação dos dois vai ficar mais e mais abalada, podendo em dado momento chegar a um ponto crítico. Por mais que a relação dos dois tenha o seu lado positivo, os dois parecem depender dela, e isso nunca é algo bom. Amar alguém é algo maravilhoso, e tudo bem depender dessa pessoa em um ou outro momento, mas não o tempo todo. O que eu vou dizer aqui agora pode parecer meio babaca pra alguns, mas se você não consegue viver sem a pessoa que você ama e tem que estar sempre grudado a ela pra ficar feliz e bem, talvez você não esteja pronto pra uma relação. Não tem nada de errado em passar a vida ao lado da pessoa que você ama, mas depender emocionalmente dela o tempo todo, drenar ela emocionalmente como um parasita, fazendo mal a ela, mesmo que sem perceber, é algo que com o tempo só vai destruir vocês dois. No fim, a Millie e o Moxie são um casal que com certeza dá certo, ainda que a longo prazo os problemas deles possam se tornar algo muito maior e acabar em um fim que ninguém quer ver, nada impede os dois de resolver tais problemas. Claro, não vai ser fácil nem rápido, não é só falar que não vai se repetir e pronto, quem dera fosse tão fácil assim. Mas com o tempo, os problemas podem ser resolvidos e esses dois podem ter uma relação genuinamente saudável, sem a questão do desbalanceamento e da Millie sendo esposa / mãe do Moxie. Isso soa mais estranho do que deveria. No fim, vai depender desses dois se apoiarem para melhorar ou continuarem repetindo esse ciclo até se autodestruírem.
Bom pessoal, por hoje é isso. Eu sei que para alguns eu posso ter exagerado um pouco, mas o que aconteceu em Unhappy Campers foi realmente preocupante. E se essa foi a primeira vez que algo assim aconteceu ou não, nada impede que aconteça de novo. Acaba que eu realmente gosto de analisar personagens e algumas situações nas quais eles se encontram, quem diria, né? Enfim, se quiserem compartilhar opiniões a respeito de relações, como eu coloquei nesse vídeo, ou sobre qualquer outra coisa mesmo, sintam-se livres para deixar lá nos comentários. Mas cria juízo, né? Internet é uma terra sem lei. Dito isso, eu sou o Dust e até o próximo vídeo.